E aí, átomos, tudo bem? Professor Everton aqui e hoje nós vamos resolver mais uma questão do sistema seriado de avaliação da UPE. É uma questão que foi realizada hoje, no dia 14 de dezembro de 2025, que faz referência ao Progresso Ingresso 2026. É uma questão, gente, do seriado destinado ao primeiro ano do ensino médio. Então vamos para a questão. A síntese de estruturas moleculares de carbono na fórmula de carbono 60 e outros fullerenos estimulou um intenso interesse nas estruturas acessíveis às folhas de grafite. Vale destacar que nessa questão nós estamos falando sobre a produção de algo. Quando ele fala síntese de estruturas, é que essas estruturas elas estão sendo produzidas, para quem não está adequado ainda a esse vocabulário. E é importante destacar também que foi mencionado alguns alótropos do carbono, como é o caso de fullerenos, carbono 60 e o grafite. E aí, gente, basicamente, o que são esses alótropos? O que é a alotropia? Então, é a capacidade, né, que alguns elementos têm de formar substâncias simples diferentes, né, com estruturas cristalinas diferentes, como é o caso aí mencionado do carbono. Então, o carbono ele pode ser encontrado na natureza na forma de grafite, né? Nós temos o carbono que pode ser produzido, o grafeno. E aí, gente, com o mesmo elemento químico, nós conseguimos produzir substâncias simples distintas, com estruturas cristalinas, muitas vezes, de forma distinta. E aqui, relato a preparação de um novo tipo de estrutura finita de carbono, composto por tubos semelhantes a agulhas, produzidas usando um método de evaporação por descarga de arco, semelhante ao uso para a síntese de fullerenos, mais uma vez recapitulando um alótropo do carbono. As agulhas crescem no eletrodo negativo, usado para a descarga do arco. A microscopia eletrônica revela que cada agulha é composta por tubos concêntricos de folhas de grafite, variando em número de 2 até cerca de 50. Em cada tubo, os átomos de carbono estão organizados de maneira helicoidal, ao redor do eixo da agulha. O passo helicoidal varia de agulha para agulha e de tubo para tubo dentro de uma única agulha. Parece que essa estrutura helicoidal pode ajudar no processo do crescimento. O trecho é do artigo do professor Súmio Ligima, em que ele descreve como nanotubos de acordo foram sintetizados pela primeira vez na história. Ele falou em síntese mais uma vez. Com base no trecho apresentado, é possível afirmar que, de um modo geral, gente, esse texto aí, né, que foi um pequeno trecho de um artigo científico, ele basicamente vai falar sobre a síntese, né, de estruturas de alguns alótropos do carbono. Então ele deu alguns pequenos detalhes de sua produção, nenhum termo muito técnico, nenhum detalhamento assim que viesse a fazer uma exploração maior. Então, pelo que eu vejo, vai ser uma alternativa simples da gente marcar, mas vamos para as alternativas. Com base no trecho apresentado, é possível afirmar que o produto descrito é uma forma alotrópica do carbono. Sim, como eu já tinha dito anteriormente, a gente está falando da alotropia do carbono, então é o que está tentando ser sintetizado aí, essas estruturas que são alótropos do carbono. Mas vamos para as outras alternativas para a gente poder cravar essa alternativa A. A síntese de fullerenos se dá por método semelhante à sublimação. Na sublimação, gente, a gente precisa entender que a gente tem um método de mudança de estado físico, de mudança da agregação da matéria, do estado de agregação, onde nós temos uma substância que está sólida, no estado sólido, e ela migra para o estado gasoso. Nós temos essa passagem direta para o estado gasoso, que não foi apresentado aí no nosso texto, não foi falado sobre isso. Então, é uma alternativa que a gente descarta. C. A síntese de fullerenos
desestimulou outras pesquisas. Pelo contrário, ele diz aqui no finalzinho do texto, ó, parece que essa estrutura helicoidal pode ajudar no processo de crescimento. Então, a gente não vê um desestímulo aí. Então, essa alternativa também está errada. D. A síntese descrita é uma mudança de estado físico da matéria. Nós não estamos falando de estado físico, nós estamos falando de síntese, de produção de algo, de produção de estrutura, de produção de um alótropo do carbono. Por isso que essa alternativa também está errada. O produto descrito é uma substância composta. Pessoal, sempre que nós estivermos falando sobre a alotropia de qualquer elemento que seja, nós estaremos falando de substância simples, onde nós teremos um único elemento, tipo de elemento, independente da quantidade que tenha. Então, se tem 50 carbono, se tem 60, se tem 40, não se trata só de carbono, independente da quantidade, então é uma substância simples. Agora, para ser considerado uma substância composta, a gente precisa ter 2 ou mais elementos envolvidos, como é o caso da nossa água, o H2O. A água nós temos a presença do hidrogênio e temos a presença de oxigênio, que são 2 elementos diferentes. Então aí, o erro dessa questão é tratá-la como uma substância composta. Então a resposta também está errada. Então a gente volta à alternativa A, que é a nossa alternativa correta. O produto descrito é uma forma alotrópica do carbono. Então essa foi nossa questão. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!